Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de cinemática, beleza? Então, distância, deslocamento, movimento e repouso. Vamos embora, roda a vinheta. Bom, pessoal, dando continuidade nas aulas, eu coloquei como tema para hoje os conceitos básicos de cinemática, tá certo? Então, eu elenquei aqui alguns conceitos dos mais importantes para a gente poder compreender, beleza? Então, a primeira situação, o que é movimento, o que é repouso, certo? Lembrando que esse movimento e repouso é quando a gente vai fazer comparação. Então, eu quero saber se o carro fulano de tal está em movimento ou em repouso em relação a uma bicicleta, a uma pessoa, enfim, tá? Então, para a gente poder definir se dois corpos estarão em movimento ou em repouso entre si, a gente tem algumas situações para analisar, dentre elas a questão da distância, tá certo? Então, eu coloquei aqui que se a distância não variar, caso a distância não varie, eu posso afirmar que o corpo em relação ao outro estará em repouso. Se a distância variar, ou seja, quando houver variação da distância, eu posso afirmar que eles estarão em movimento entre si. Só para poder exemplificar melhor, vamos pensar no seguinte: tenho dois carrinhos aqui, vou desenhar os dois carrinhos voando mesmo, tá? Então, numa avenida com a velocidade, sei lá, de 80 quilômetros por hora, e eu tenho um outro carrinho B com velocidade também de 80 no mesmo sentido. O que acontece? Se eu sou o motorista do carro B, com o passar do tempo eu não percebo o A se afastando de mim, certo? Ou eu me afastando do carrinho A. Por quê? Porque a gente tem a mesma velocidade e essas velocidades são para o mesmo sentido, certo? Então eu posso afirmar que A e B estão em repouso entre si, certo? Agora, se eu chegasse aqui, se eu mudasse o sentido do carro B, se ele passasse aí para a esquerda com o mesmo valor, a gente vai falar isso mais para frente, mas aí eu teria que trocar o sinal. Eu posso afirmar agora que A e B estarão em movimento entre si. Por quê? Se eu estiver no carro B, eu vou perceber o A se afastando de mim. Caso eu esteja no carro A, eu vou perceber o B se distanciando de mim. Então, como a distância entre os dois variou, eu posso afirmar que os dois estão em movimento entre si, certo? De maneira geral, dois corpos estarão em repouso sempre que as velocidades deles forem iguais e forem para o mesmo sentido. Então, se os dois estiverem parados, repouso, porque as velocidades são iguais, 0 e 0. Se eles estiverem com velocidade, aí eu tenho que observar se elas são iguais e para o mesmo sentido. Se isso ocorrer, repouso. Caso contrário, movimento. Outra situação que a gente tem é a questão da trajetória, tá? Então pense que nessa figura eu tenho um avião com a velocidade constante v. Em determinado instante, ele solta um pacote. Esse pacote que é solto, ele vai ser lançado para frente. Por quê? Porque ele tem essa velocidade do avião, velocidade v. Só que quando ela sai do avião, passa a atuar sobre a caixa uma aceleração da gravidade que a gente sabe que é para baixo, que vai fazer com que a caixa desça. Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter justamente essa trajetória aqui, ó, parabólica. Essa trajetória parabólica só existe porque é a junção da velocidade horizontal que o avião tinha e, por consequência, passou para a caixa, com a velocidade que a caixa passa a ter por causa da gravidade. Aí o que acontece? A pergunta é: essa trajetória parabólica é vista por quem? A resposta
é vista pelo observador. Então, para ele, a trajetória da caixa é parabólica. Se o observador está parado, então ele vai ver a composição da velocidade da caixa devido à gravidade, velocidade para baixo aqui, ó, seria a velocidade para baixo, e vai ver junto com essa velocidade para frente, que é a velocidade que o avião tinha. Lembrando que a gente aqui tira a resistência do ar. Só que o avião também tem a mesma velocidade. Quando a caixa chega aqui, ó, chega com a velocidade horizontal v, o avião também tem essa mesma velocidade v. Então o que acontece? Para o piloto do avião, a caixa só desceu na vertical. Então o piloto não vai enxergar essa velocidade aqui. Por quê? Porque ele também tem essa velocidade. Então, para o piloto, a caixa só vai passar a ter velocidade por causa da gravidade. Essa linha pontilhada é a trajetória vista pelo piloto. Então, o piloto enxerga uma trajetória retilínea. Agora, as trajetórias serem diferentes não implica em gastar mais tempo. Então, não tem ninguém aqui, nem o piloto do avião, nem o observador fora, eles não enxergam tempos diferentes para a caixa cair no chão, certo? As trajetórias são diferentes, mas o tempo de queda ele vai ser o mesmo. Para fecharmos, eu coloquei aqui deslocamento e distância percorrida, e que eles nem sempre são iguais. Na verdade, só existe um caso em que o deslocamento e distância percorrida são iguais. Mas antes disso, distância percorrida, o nome já é sugestivo. Representa o quanto que um corpo percorreu em seu movimento. Na distância percorrida, a trajetória importa. Para calcularmos a distância percorrida, a trajetória é importante. Então, esse zigue-zague aqui, para sair do A e chegar até o B, esse zigue-zague aqui, determina a distância percorrida. Esses 50 quilômetros representa justamente a distância percorrida por um móvel que saiu de um ponto A e chegou a um ponto B, tá? Mas o deslocamento eu só levo em consideração começo e fim. Isso quer dizer que a trajetória não importa, tá? Então, no caso, para sair do ponto A e chegar a esse ponto B, independente da trajetória, o ΔS vai ser sempre 30 quilômetros, que é a distância em linha reta entre o começo e o final. Então, deslocamento é distância em linha reta entre o começo e o final. Aí a gente coloca a ΔS como S menos SO. Então, S é posição final e SO é posição inicial. Para entendermos melhor, vamos marcar aqui 4 pontos, A, B, C e D. Suponha que eu tenho um móvel que vai de A para B. Vamos calcular qual é a distância percorrida e quanto é o ΔS, tá? A distância percorrida, veja que no ponto A, a posição aqui é o eixo das posições, tá certo? A posição do A é menos 8 metros. A posição do B é menos 4 metros. Qual é a distância entre menos 8 e menos 4? 4. É só fazer a subtração. Essa é a distância percorrida. A posição final é S do B menos a posição inicial, que é o S do A. Tá? Mas aí quem é o S do B? O S do B é menos 4 menos. E quem é o S do A? O S do A é menos 8. E aí fazemos o jogo de sinal e fica menos 4, menos com menos mais 8. Menos 4 mais 8 dá 4 metros. Ok, deu o mesmo resultado. Agora pense o seguinte. O objeto sai do D para o C. Vamos calcular quanto é a distância e quanto é o ΔS. Aí a distância é, posição do D é 8, posição do C, 2. Do 8 para o 2, a distância é 6. 6 metros. Já o ΔS vai ser posição final. Posição final, como ele terminou em C,
2. Posição inicial, 8. Observe que agora o ΔS vai ficar menos 6. Então, o que acontece? Eu só vou ter um ΔS igual à distância percorrida se o deslocamento for retilíneo e no sentido crescente das posições, como foi do A para o B. Se eu tiver um deslocamento retilíneo, só que no sentido da diminuição das posições, como foi do D para o C, eles serão iguais em módulo. No entanto, o ΔS será negativo, que a gente vai chamar isso de movimento retrógrado nas próximas aulas. Valeu, minha gente. Até a próxima.